Olá, muito bom dia, sejam todas bem-vindas aqui, minhas terapeutas, e vamos chegando. Hoje nós vamos bater um papo muito gostoso. Nós vamos falar sobre crenças espirituais, né? O que nós estamos deixando nos sabotar, né? Então, sejam muito bem-vindas. Eu sou Marcela Toledo. Eu ensino terapeutas cristãs a terem resultados em 30 dias. E nós estamos na jornada da terapeuta com resultado, na série 1, Fé e Identidade. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. E o tema da nossa live de hoje é crenças espirituais que sabotam terapeutas cristãs no empreendedorismo. Quantas vezes nós somos sabotados? E às vezes nem percebemos. Quantas vezes você pensou, vender é errado, prosperidade é pecado. Se for de Deus, vai acontecer. Quantas vezes a gente fala essas frases? Fica essa reflexão para você. Destravar crenças e tentar substituí-las por verdades bíblicas é equilibrar e conduzir para a responsabilidade que é sua. Porque sim, né? As nossas crenças nos limitam, mas às vezes a gente está sempre colocando a culpa no outro e não reconhece a nossa parte. Porque a Bíblia, em todo momento, ela fala conosco. Quando você lê com profundidade, parece que foi feito hoje, porque você traz para o seu dia atual. Mas o que a gente faz? A gente está sempre falando assim, não, mas Deus falou que vai fazer. Não, mas Deus vai trazer. E aí? Né? Como é que você tem tratado isso? Essa crença, essa coisa que te trava. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui já sentiu a culpa por cobrar, por receber um cliente e não tem coragem de falar o valor do seu atendimento? E acha que não, fica com dó do cliente. E nós não devemos ter dó do cliente. Porque o cliente procura aquilo que vai o ajudar, que vai transformar a vida dele. E você pode ser esse canal. Quem aqui também já pensou o seguinte: o dinheiro diminui a minha espiritualidade. Muitas vezes eu confundo essa questão do dinheiro. Quem acredita que se for Deus, Ele vai mandar os clientes sem você precisar se posicionar. Isso eu escuto bastante, né? Não, mas Deus me deu uma palavra, uma promessa. Então, Ele vai trazer os meus clientes. E nenhuma cura que Jesus fez, Ele pegou na mão da pessoa, pegou a pessoa no colo e falou, vamos. Não, Ele falava, levanta e anda. Ele ministrava movimento na vida de cada um. Então, quando a gente paralisa e acha de que Deus vai fazer, tirando a nossa responsabilidade, Deus fala para você, vai e faz a sua parte, levanta e anda. A Josi está falando aqui que ela já sentiu medo de cobrar, até demorava para responder. Por quê? Porque a gente acha assim, não, o cliente não vai poder pagar isso. Ou não vai ser possível, é muito caro,
Então, assim, ó, se você não acredita naquilo que você entrega, como se o cliente vai? E aí a gente se esconde. É o que ela falou, eu demorava para responder. Porque a gente trava. Mas essa live de hoje, eu quero que você saia com a clareza, com leveza e com responsabilidade de fazer a sua parte, de fazer o que tem que ser feito por você. E que você destrave esse medo de cobrar. E que você destrave esse medo de que o cliente não vai chegar, quando eu falar o valor. E aí a gente está sempre fazendo ação social. E como nós falamos ontem, os boletos precisam ser pagos. Você investiu na sua carreira. Você está buscando conhecimento. Então você tem todo o potencial para entregar. E eu quero ler o tema de hoje, que é em Oséias 4, a nossa passagem bíblica de hoje, desculpa, que é em Oséias 4:6. Eu vou ler aqui com vocês. Diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que palavra. É Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos não vivem na escassez por falta de chamado, mas sim vivem por falta de conhecimento errado, por falta de posicionamento, por colocar a culpa no outro, por não se sentir capaz, por não dar um passo por você, por não buscar aquilo que Deus preparou para você, por não entender a sua mesa. Abri um pouquinho aqui a janela. Você precisa trazer esse equilíbrio para a sua vida, né? Dinheiro, ele não é pecado. Amor ao dinheiro é que traz o mal. Porque às vezes Deus te entregou, te confiou algo e você derrama o seu coração apenas no retorno daquilo que o Senhor te entregou. Mas Deus está dizendo, o amor ao dinheiro é pecado. Ele fala lá em 1 Timóteo. Mas ter o dinheiro, ter prosperidade, isso não é pecado. Prosperidade bíblica envolve expansão, multiplicação e administração. É tão interessante essas três palavras. Quando eu estava aqui estudando, eu fiz um mapa aqui, e é tão interessante as três palavras, né? A prosperidade bíblica, o que ela envolve? Ela envolve a expansão, a multiplicação e a administração. Você está entendendo que tem a administração, que é o que você precisa fazer, que é o que precisa ser feito, administrar, olhar para o teu trabalho como terapeuta como negócio, como aquilo que o Senhor confiou a você a administrar. Deus não tem problema com você prosperar, nem um pouco. Ele tem problema com você idolatrar o dinheiro. E isso é tão interessante, é tão importante, porque existem dois lados da terapeuta, né? E principalmente da terapeuta cristã, que é o nosso público-alvo dessa nossa jornada, né? Desse destrave. É exatamente isso. Ou ela tem uma crença de que prosperar é pecado, de que dinheiro não cai do céu, de que é errado eu cobrar pelo meu serviço, por aquilo que eu entrego, ou ela vai muito pelo dinheiro. E tem que ter equilíbrio, né? Eu quero o dinheiro, eu vou
prazer e vive sonhando com um monte de dinheiro, mas às vezes nem vai em direção a receber esse dinheiro que ela tanto fala, a buscar esse dinheiro. Ela está travada, ela está paralisada. Por quê? Porque ela só pensa no dinheiro. Mas eu quero agora começar com você falando de 3 crenças que nos limitam e muitas vezes paralisam o seu trabalho, que não te deixa prosseguir, que não te deixa seguir, que não te deixa confiar naquilo que Deus confiou a você. E a primeira crença que nós vamos falar, vender é errado. E quantas vezes eu sou cristã desde que eu tenho 6 anos de idade, foi quando eu fui para a igreja, e a gente está acostumado muito a fazer o social dentro da igreja, fazer a obra da igreja, e esquece que agora a terapia é o nosso trabalho. E a gente está o tempo todo ainda com essa crença de que vender errado, eu não posso. É como se você estivesse vendendo uma oração. E é tão interessante que eu tenho uma cliente e ela foi pastora e trabalhou nessa missão pastoral por muitos anos, né? E ela tem muita dificuldade de cobrança. Nós estamos na terapia já em uma grande jornada, mas ela ainda tem essa dificuldade e a gente vem trabalhando porque essa crença dela é muito forte. E ela diz assim para mim, mas eu estou ajudando a pessoa. Eu falo para ela, mas esse é o teu trabalho, é o que você entrega. Vender não é errado. Você não está no ministério pastoral, onde você trabalha com aconselhamento. Aqui você trabalha com uma ferramenta. E a gente sempre fala do quanto ela investiu, de quanto que ela investiu na carreira, o quanto ela estudou, porque hoje ela não é mais pastora. Né? Hoje ela tem um caminho onde ela trabalhou essa formação de terapeuta, né? E é tão interessante que ela entende, mas ela fala, na hora de cobrar eu ainda tenho essa dificuldade. Mas nós estamos na jornada, né? Ela já destravou muita coisa, ela já consegue entender o cliente, né? Mas ainda tem essa crença. E nós estamos trabalhando nessa crença. E fica muito, né, para as terapeutas cristãs, que a associação de vendas é como se fosse uma manipulação. Parece que eu estou manipulando o meu cliente. E não. Você está entregando para ele, né, transformação. Você está entregando para ele consciência, um olhar diferente. E quando a gente tem pena do nosso cliente, a gente realmente não consegue cobrar. A gente trava, a gente paralisa, a gente não consegue olhar para ele como alguém que pode ser transformado. Medo de parecer interesseira, isso é muito interessante, né? Ai, parece que eu tô aqui falando e isso é muito, né, das terapeutas. Eu apresento o meu trabalho e aí parece que eu já estou vendendo, parece que eu estou sendo interesseira. Não. Né? Se você vendesse sapatos, você ia mostrar os seus sapatos e ia fazer a venda. Você vende transformação. Então, você fala sobre a sua transformação e faz a sua venda. Né? Sem essa crise de que achar que é errado, que eu estou sendo interesseira, que olha, é a oportunidade. E aí fica essa confusão entre servir e cobrar. Eu estou servindo. E a terapeuta cristã cai nessa vala. Ah, mas o Senhor confiou a mim. E aí eu estou servindo, mas ao mesmo tempo eu estou cobrando, e aí parece que eu estou atropelando as coisas, parece que eu estou cobrando por uma transformação. E eu quero dizer para vocês que Jesus servia, mas ele também tinha provisão. Paulo, ele trabalhava, né? Ele fazia a obra, mas ele também trabalhava. Os profissionais que tinha no templo naquela época, eles eram sustentados, eles também recebiam. E a gente ainda fica preso de que vender é errado, de que cobrar de um cliente é errado.
né? Como a Josi colocou aqui, eu sentia medo de cobrar, eu demorava para responder. Porque possivelmente era essa trava que tinha nela, assim, eu vou cobrar, mas como? Né? Porque a gente sabe que é um trabalho que transforma. A gente sabe que é um trabalho que traz consciência para o outro, que muda a vida, né? Vocês, terapeutas, também já passaram por terapia, por transformação, né? E vocês sabem que muda a vida. Então, é olhar para você, né? E entender e oferecer solução para quem precisa, não é pecado cobrar. Se você acredita na transformação que você entrega, cobrar é responsabilidade, é reconhecer o seu lugar, é saber a profissional que você é, a empresária que você é. E eu reforço sempre falar sobre empresária, empreendedorismo, porque é importante que você olhe para isso. É importante que você veja com os olhos do Pai quem você é. Né? A Josi escreveu aqui, ó, uma das minhas dificuldades era me sentir abandonada, caso dissessem não. Então, se eu fizesse sem cobrar, era garantido. E assim, desrespeitei tanto o meu trabalho anterior. Olha que interessante isso que a Josi está falando. A dor do abandono, o medo do não. Não era nem tanto a crise por cobrar, mas era a crise de achar que era um pecado, mas era a crise de se sentir abandonada quando o cliente te dissesse não. Quantas vezes a gente entra numa loja e diz, não, isso eu não quero. Você olha algo e fala, não, nesse momento eu não quero. Ou te oferecem algo e você diz, não, agora eu não quero. Porque quando o cliente diz não, é porque não é o momento. Né? Mas que bom, Josi, que você está honrando agora o seu trabalho. E é tão interessante a história da Josi, que ela é minha mentoriada, né? Como eu já comentei com vocês, ela é uma pessoa que vem um processo de transformação e que as pessoas estão indo na rede social dela, depois do posicionamento dela, perguntar qual é o valor. Olha que interessante. Quando a gente traz a consciência, quando a gente está disposta a transformar, olha o que muda, né? E hoje ela consegue até entender que ela desrespeitou o trabalho anterior, né? E a gente desrespeita até aquilo que o Senhor confiou a nós, porque a gente não acredita. Então, assim, é exatamente isso que eu falei. Se você acredita na transformação da sua entrega, a cobrança é responsabilidade. É saber o que você entrega, o que você proporciona para o outro. Vender não é empurrar nada. Vender é você convidar. Convidar o cliente para a transformação. Né? O que você faz? Hoje, eu, com a minha mentoria, eu ajudo terapeutas a destravarem, a terem resultados. E eu não estou dizendo só no financeiro. A gente olha para a história dessa terapeuta, para o processo dessa terapeuta. Então é exatamente isso, é você convidar ela para uma transformação, convidar o seu cliente sedento para uma transformação. A crença número 2, prosperidade é pecado. Uau! E aí, o que acontece com nós terapeutas cristãs? A gente romantiza a escassez. Ah, porque você viu fulano tem dinheiro, porque agora ficou com o nariz empinado, porque agora não anda mais com a gente. Deus prepara as mesas que você deve sentar. Deus coloca você nos lugares que você deve estar. Hoje eu escutei de manhã, fui para academia, estava escutando um podcast, e aí passou um vídeo onde a pessoa falava assim, eu mudei muitas coisas na minha vida para chegar à prosperidade. E ela começou a falar das pessoas que ela andava, de como ela se vestia. Mesmo trabalhando em casa, ela falou, eu tenho o hábito de me arrumar, eu tenho o hábito de me maquiar. E é exatamente isso. Quando você olha para você e entende que você pode ser
algo a mais, você tem que transformar dentro de você primeiro. Mas sem romantizar, né? Como eu falei aqui, a romantização da escassez, de você dizer, porque fulano transformou, ganhou dinheiro, agora ficou diferente. A gente tem muito disso. A gente fala muito sobre isso, né? Principalmente querendo arrumar desculpa porque você não prosperou ainda, porque você não teve ainda. Espiritualização da dificuldade financeira. Porque tem que ser assim, porque Deus preparou isso para mim, e aí eu vou ser assim. Não. Pensa diferente. Começa a colocar na sua cabeça. A neurociência diz isso. A Bíblia diz isso para nós. Que quando eu coloco na minha cabeça algo diferente, quando eu transformo a minha mentalidade de pensar, quando eu transformo o meu jeito de agir, quando eu transformo o ambiente que eu estou, as mesas que eu estou sentada, é ali que Deus está te fazendo uma pessoa mais próspera. Abraão era próspero. E a gente tem tanta dificuldade de entender a prosperidade. Salomão era o homem mais rico. A mulher virtuosa, ela negociava, ela tinha dinheiro. Então você está vendo que prosperidade é consequência da sabedoria mais a administração. Então é a maneira que eu penso, é aquilo que eu busco, é a transformação que eu tenho. Então a prosperidade é isso, junto com a administração, junto com esse olhar de negócio que eu tenho. Escassez não é sinônimo de santidade. E essas crenças vêm porque começa a lembrar lá da sua infância. Quantas vezes você não escutou, dinheiro não cai do céu. Tá vendo? Fulano tem dinheiro e não é uma pessoa tão boa. Então a gente associa o dinheiro com uma coisa ruim. A gente cria essa crença. Você vai pedir alguma coisa pro pai e pra mãe? Você acha que eu acho que o dinheiro cai da árvore, né? E cai. Porque é a árvore que transforma em papel pro dinheiro, né? Então, é tirar essas coisas do nosso vocabulário, né? E saber que Deus fez homens prósperos. A Bíblia nos fala sobre isso. E a gente pode sim ter essa prosperidade. A crença número 3. Se for de Deus, vai acontecer. Isso é algo muito corriqueiro no nosso universo de terapeutas cristãs. Essa frase te paralisa, tira a responsabilidade e alimenta a sua passividade. E é tão interessante, porque como eu falei ontem, a gente fica esperando acontecer, mas é promessa do Pai, mas o Pai falou que vai me entregar. Sim, ele falou que ele vai te entregar, mas você precisa fazer o seu movimento. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Então, quando a gente fala, se for de Deus, vai acontecer, a gente está dizendo para a nossa carreira, tá tudo bem, se acontecer bem, se não acontecer, tá tudo certo. Não. Deus, ele entrega o teu chamado nas tuas mãos, mas ele diz para você, faça, se movimente. E você chegou até aqui já fazendo, que é estudando, é buscando conhecimento, é buscando transformação. Então essa jornada da terapeuta, essas lives é para isso, para te trazer essa consciência, né? Para não te deixar mais travada, é para que você entenda aquilo que Deus quer de você, essa responsabilidade que é sua, que é somente sua, né? Porque a gente faz a nossa parte. E eu não vou dizer para vocês que às vezes a gente não desanima, que às vezes a gente pensa, meu Deus, e quantos nãos, como a Josi falou ali, quantos nãos a gente recebe, mas você está fazendo. E eu não quero dizer para vocês, e eu seria até muito hipócrita, de dizer que eu não passei por tudo isso. Eu passei. Mas é buscando transformação, é buscando ajuda, é caminhando junto, que a gente transforma.
quando a gente busca exatamente esse olhar de que sim, eu posso, né? Quantas coisas, assim, eu nunca deixei de fazer. E quantas coisas eu venho movimentando, eu venho fazendo, e coisas talvez que não deram certo, né? Eu já fiz algumas coisas, algumas entregas que não tive retorno, mas tá tudo bem. Não é que Deus não estava comigo, mas Deus estava me preparando para algo maior. E eu podia muito bem lá atrás e falar, era promessa, mas se Deus não fez acontecer, então eu paro por aqui. Não, né? A gente joga a responsabilidade na mão de Deus e não é isso. Ele te entrega, mas ele quer o seu movimento. A fé, ela exige ação. E é tão interessante que a gente vai em direção ao que a gente quer. E é com fé, é confiando, é acreditando. E sentindo, que eu acho que é o mais importante, né? Essa sensibilidade que a terapeuta tem. Noé, ele construiu uma arca. Para todo mundo parecia uma loucura, não é verdade? Para todo mundo, como Noé, meu Deus, né? Nesse deserto, está construindo uma arca. Mas ele não deu importância, porque Deus havia mandado ele fazer. Ele tinha uma promessa. E ele foi fazer. Porque Noé, ele tinha certeza da sua identidade. Ele sabia quem Deus tinha feito ele para ser. Talvez ali até a esposa de Noé, os filhos deviam ter falado para ele assim, você tá maluco? Onde você quer chegar com tudo isso? E Noé não desistiu. Ele foi e fez. Ele fez um movimento. E ele podia também ter falado, eu termino a arca e Deus manda a água. E não foi assim. Foram anos de espera para usar aquela arca. Mas chegou o momento. E mesmo assim, nesse ano de espera, ele confiou e ele foi fazer. Moisés, ele levantou o cajado. Todo mundo ia pensar, que maluco, né? Mas ele foi lá e ele fez. Ele andou em direção do que tinha que ser feito. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Parecia impossível, né? O que muitas vezes as pessoas dizem para você é que você tá maluca, que esse caminho você não deve trilhar, o crente ele tem que orar, não precisa de terapia. Quantas crenças a gente vê dessa forma? E aí a gente desanima. E aí a gente fala, realmente, Deus não quer isso de mim. Ou ele vai fazer acontecer, ele vai trazer clientes e você não faz a sua parte. Substitua a verdade que tem no seu coração. Se for Deus, ele vai exigir movimento da tua parte. Então tira essas crenças, essa coisa de que não, Deus vai fazer acontecer, Deus vai trazer. Se você não for atrás, não vai acontecer. Quantas coisas? Jesus, naquela cruz, ele podia ter pedido para o Pai mudar a vida dele. Naquele momento, tudo poderia ser diferente. Mas ele passou pelo processo de cruz. E esse processo você precisa fazer de posicionamento, de buscar transformação. Então, o milagre, ele começa com o seu posicionamento, com quem você é, o que você transforma. Então, não exija de Deus o que é a sua parte. Não exija de Deus o que você tem que fazer. Porque Ele está dizendo para você, vai, filha, eu te entreguei esse conhecimento. Eu tenho essa proposta para você. Assina o contrato comigo, porque você tem que fazer. Eu sou o teu sócio, mas você faz acontecer. Então, receba essa palavra. De que Deus está dizendo para você, vai e faça o que tem que ser feito.
E presta atenção nos detalhes, aquilo que você tem colocado na responsabilidade de Deus. Porque você pode estar falando para você mesmo, não, mas eu não faço isso. Mas escuta um pouco mais a sua alma para entender. Então se movimente, vá para onde precisa, é necessário. E recapitulando, as crenças. Primeiro, vender é errado. É uma crença forte que nós temos. A segunda, prosperidade é pecado. É uma romantização. A terceira, se for Deus, vai acontecer. Não coloca na conta de Deus aquilo que é a sua parte. Aquilo que você precisa fazer. Porque a gente espera um momento perfeito. Ah, mas vai chegar o momento perfeito, porque vai estar tudo certinho, quando a minha casa estiver certinho, quando o meu casamento estiver certinho, quando a minha família... Não, para. Nada é 100%. Então não ponha na conta de Deus aquilo que é a sua parte. E nós estamos chegando no finalmente, eu vou passar o exercício, né? Pegue caneta, papel, e vamos fazer o exercício. É importante que você faça esses exercícios para que você compreenda um pouco mais o teu lugar, o que te trava, o que você precisa fazer para transformar, para destravar. E eu quero falar algumas perguntas aqui para você no exercício de hoje. Qual dessas crenças mais me trava? Dessas 3 crenças que nós falamos, que são: vender é pecado, prosperidade é pecado, e se for Deus vai acontecer. Quais dessas 3 crenças me paralisam? E você escolhendo, de repente, se for Deus vai acontecer, que você escreva de onde veio essa crença. Ah, porque eu recebi uma palavra, eu recebi uma profecia, e eu tenho certeza que Deus vai fazer acontecer porque Ele falou que eu ia falar para nações. Ok. E o que você tem feito? E o que você tem se movimentado para viver essa promessa do Senhor? E qual é a verdade que eu escolho assumir a partir de hoje, dessa crença? Eu vou fazer a minha parte? E sim, eu vou falar para as nações, porque eu tenho na minha mão uma ferramenta que pode me levar a qualquer lugar, que é a rede social. E às vezes a gente não enxerga isso. E aí eu tiro da conta de Deus e faço o que tem que ser feito. E faço aquilo que Ele confiou a mim. Então que você olhe para essa verdade com amor e com o coração aberto. E eu vou dizer umas frases e eu quero que você complemente. Eu posso prosperar por quê? E ali eu quero que você coloque porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho uma profissão, porque eu entrego transformação. Eu quero que você coloque, que você pense, o que você pode complementar essa frase? Eu posso prosperar por quê? Depois, vender é um ato de amor ao próximo? Com certeza. É um ato de transformação, de ajudar a transformar vidas? É um ato de servir ao outro? Então pensa, vender é um ato de... E a próxima pergunta. Meu crescimento exige posicionamento, verdade, um passo dado por mim, movimento? O que o seu crescimento exige de você? Então reflita com o coração aberto. O que você precisa fazer para essas transformações?
E por que que eu deixo sempre o exercício? Porque esse exercício, ele deixa a sua alma, a sua consciência mais desperta. Então, por isso que é tão importante fazer esses exercícios. E indo para os finalmente já, eu quero deixar uma frase para você. E o que Deus está entregando nas tuas mãos, que você está negligenciando, ou até qual é a crença que você está deixando para trás hoje e está se movimentando. E eu quero te ajudar a ser essa terapeuta de posicionamento, de ser essa terapeuta que ajuda outras pessoas a transformarem. E por isso que o meu papel, o que eu entrego, é ensinar você, terapeuta cristã, a ter resultados em 30 dias. A não viver mais com essas crenças. A não viver mais debaixo apenas de uma palavra, de uma promessa, mas sim de transformação, de trazer resultados para a sua vida. E sim ter a sua prosperidade, aquilo que Deus te entregou, de trazer o que é necessário. Então eu quero te convidar, no dia 12 de março, você está comigo numa Masterclass, onde a gente vai trabalhar a ativação da terapeuta cristã em 30 dias. Será uma Masterclass onde você vai receber um conteúdo de transformação e que vai te ajudar a mudar a sua realidade de hoje. Vai acontecer no dia 12 de março, às 20 horas. O link para inscrição está aqui na minha bio. Entra lá, se inscreve, vem com a gente, vem entender o seu verdadeiro papel como terapeuta cristã. O que você entrega é precioso. Então eu espero você. E espero você também amanhã no nosso café da terapeuta, às 8 horas da manhã. Amanhã nós estaremos juntas para mais um momento especial de consciência. E amanhã o nosso tema é humildade ou medo disfarçado? Quando você se esconde atrás da espiritualidade. Olha quão profundo é o nosso tema de amanhã. Então, eu espero você amanhã às 8 horas para o nosso café e espero você dia 12 de março. Se inscreva no link da bio e vem comigo. Vamos viver essa transformação juntas. Tenham todas um ótimo dia. Obrigada você que esteve aqui comigo, você que vai assistir depois. Vamos viver essa transformação juntas, certas do seu resultado, daquilo que você entrega e que transforma vidas. E você vai receber por isso. E eu te espero, dia 12 de março. Então, um ótimo dia, abençoado dia. E até amanhã, às 8 horas da manhã.